34, o rei Davi, mas era um menino ainda, um adolescente, ele tem um encontro com o urso. E o que acontece? Respondeu Davi a Saul, ele falou para Saul assim, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e o tomou um cordeiro do rebanho. Nesse texto já está falando do leão e do urso, por quê? Porque primeiro teve o urso leva Davi até o leão. Davi primeiro matou um urso, depois Davi matou um leão. Olha o versículo de 17, capítulo 17, versículo 37 de 1 Samuel, coloca lá, 1 Samuel 17, 37, olha que texto interessante, olha o que está dizendo lá, 1 Samuel 17, 37, diz o seguinte, de novo, Davi insiste com Saul, e fala assim, olha, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse para Davi assim, vai-te e o Senhor seja contigo. Primeiro, o Senhor levou o urso a Davi, o urso levou o leão a Davi, e o leão levou o gigante a Davi. Porque chegou o momento de Davi enfrentar o gigante. Matou um urso, matou um leão, agora ele iria matar um gigante. Mas o que eu acho interessante nesse texto é que Davi fala claramente essas partes, porque realmente existe lá na África ainda alguns jovens, algumas tribos, que o jovem tem que sair e matar um leão para provar que ele é homem, para passar a nova passagem da puberdade dele. Ainda tem, pode pesquisar lá que tem. Mas naquela época era muito mais complicado. Davi vai, encontra um leão e mata um leão e mata um urso, mas ele fala para Deus, deixa lá no texto para nós, deixa lá no texto. Ele fala para o rei Saul, ele fala claramente assim, olha o que ele fala lá no texto. 1 Samuel 17, 37, olha lá, ele fala assim, e Davi disse mais, ele fala assim, Yahvé, que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará das mãos desses filisteus. Então, quem é que estava livrando Davi da morte e fazendo com que ele estava dando a vitória, gente? Quem? Deus. Deus estava trazendo essa vitória para Davi. E Davi tinha essa confiança. Ele falou assim, olha, Deus me deu a vitória sobre o leão, Deus me deu a vitória sobre o urso, e Deus me dará a vitória sobre esse filisteu. E acontece algo sobrenatural. Aquele jovem, consegue matar um gigante com mais de 3 metros de altura. Consegue ali, diante da covardia de todo o exército de Israel, ganhar as benéfices, casar com a filha do rei, ter todos os impostos da sua família perdoados. E olha que interessante, o urso levou Davi ao leão, o leão levou Davi ao gigante, agora o gigante levou Davi até Saul. Se ele não tivesse matado o gigante nem o leão, se ele não tivesse matado o urso nem o leão, como que ele iria convencer o rei que ele iria matar o gigante? Essas duas etapas, desse momento tão difícil que Davi passa, chega a uma etapa mais difícil ainda, enfrentar o maior herói do exército inimigo, do reino de Israel, da qual todos se oporam, até o próprio rei ficou com medo. Davi, aquele jovem que não cabia na armadura, a Bíblia fala que a armadura do rei ele ficava frouxo, não, isso aqui não serve para mim. Ele pega apenas 5 pedras e pega um estilingue, da outra mensagem que eu preguei sobre isso, e ele faz o propósito, e Deus, de forma poderosa, de novo, sobrenatural, faz com que Davi derrube o gigante. O urso levou Davi até o leão levou Davi até o gigante levou Davi até Saul, mas Saul levou Davi até o reino. Olha as etapas que acontecem sobre isso. Por que eu estou falando sobre isso? Porque agora teria mais um desafio que Davi teria que fazer. Gente, Davi é preparado para ser rei a partir de agora, porque o próprio Saul, que exaltou Davi e que deu todas as coisas para Davi, agora ele faz algo diferente, porque ele sabia, eu vou perder o reino para esse menino. Eu vou perder o reino, esse menino matou um urso, esse menino matou um leão, esse menino matou o gigante. O que ele vai fazer comigo agora é tomar o meu reino. O próprio profeta já tinha encontrado Saul e falou assim, olha, o seu reino será tirado de ti. Você perdeu o seu reino porque eu vou levantar outro muito além de ti, muito além de ti. Você já está rejeitado, eu já escolhi outro para reinar Israel. Quando Saul percebe isso, ele fica desesperado, ele fala assim, agora eu vou acabar com esse menino. Davi enfrentou o urso, Davi enfrentou o leão, Davi enfrentou o gigante. Agora Davi vai ter que enfrentar
o próprio rei, daquele que era autoridade sobre ele, aquele que deu a filha para o casamento, perdoou todos os impostos da família e trouxe a oportunidade de Davi à casa real. É esse homem que quer executar Davi e quer acabar com a vida dele. Mas gente, fala comigo assim: quando tem um propósito e Deus está nesse propósito, nada vai nos abalar. Então fala comigo: inabalável. O propósito que Deus tinha para Davi era inabalável. Por isso que ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O que era? Diante de tanta dificuldade, diante de tanta luta, diante de tanta batalha, ele ia permanecer firme diante daquele momento. Por que muitas vezes você quer desanimar? Por que você quer jogar a toalha tão cedo? É qualquer lutinha, qualquer vento, qualquer tempestade, você já está querendo cair? Não faça isso. Fala: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Porque há algo mais maravilhoso ainda. Lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 11. Coloca esse texto para nós, gente. Olha esse texto. Coloca primeiro 1 Samuel, capítulo 26, 2. 1 Samuel, capítulo 26, 2. Saul fala assim: vou acabar com esse camarada, vou exterminar. Se Deus tinha um propósito para que esse rapaz assuma o reinado de Israel, está cancelado, porque comigo não tem boca. Eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu tenho gente, eu tenho soldados. Eu vou acabar com esse rapaz, esse rei, esse mesmo rei que não teve coragem de enfrentar o gigante, que não teve coragem de nenhuma pessoa ir atrás do gigante, tentar brigar com o gigante lá, para defender o nome, a honra do exército de Israel. Esse mesmo rei faz algo interessante. Olha lá o que está dizendo lá em 1 Samuel 26, 6, dizendo o seguinte: então Saul imediatamente partiu e desceu para o deserto de Zif com 3.000 dos melhores guerreiros. Fala comigo, igreja: 3.000 soldados.